Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem prometido a cada dia. E hoje não é diferente. Hoje Ele quer curar você através da palavra, Ele quer curar a tua vida, Ele quer curar o teu ser, Ele quer fazer diferença, Ele quer que você acorde respirando, sentindo o frescor da voz do Espírito, do sopro que o Senhor tem soprado sobre a tua vida. E para isso, existe uma cura que começa quando você entrega a tua vida para o Senhor. E nessa noite, não há mais outro caminho a não ser Cristo. Se você ainda está em dúvida de quem é Cristo e por que Cristo Ele tem feito grandes moradas na sua vida, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor Ele quer lançar sobre você e sobre toda a vossa sociedade, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da nossa família. Quando nós saímos para o nosso trabalho, nós deixamos muitas vezes nossa família ali e saímos na certeza que vamos voltar. E quando não voltamos, irmãos? E quando o Senhor faz o id dele na nossa vida? Qual é o legado que nós deixamos? Qual é a certeza que nós deixamos? Irmãos, é tão bom quando nós somos lembrados, quando nós somos pessoas de um fundamento que deixa legado na vida das pessoas. E isso é tão importante. Está aqui minha irmã Alexandra, que teve o prazer de ver isso acontecer hoje. Muitas vezes de uma pessoa que não conhece o Senhor de verdade e reconhece o que você representa, a legalidade que Deus te deu, aquilo que o Senhor, no teu infinito poder, tem nos abençoado. E isso é tão bom, irmãos, quando nós somos enxergados primeiramente por Cristo, mas as pessoas veem em nós frutos do Espírito, frutos daquilo que Deus nos chamou. E isso me traz uma alegria muito grande. É tão bom quando as pessoas elas olham para você e ali elas agradecem o que você representa e por que você representa. E muitas vezes você tem honra em muitos lugares que não era para ter honra, mas a honra quem dá é o Senhor. Então se sinta honrado a estar aqui nessa noite, se sinta honrado em poder fazer o id do Senhor, se sinta honrado em sentir a vontade do Senhor de fazer o mais e o mais na tua vida. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Muitas vezes há pessoas que estão ali próximo de você na igreja, mas continuam doentes porque não querem entender, não querem se entregar, não querem fazer aquilo que é necessário ser feito. Há pessoas que cantam e cantam muito bem, mas carregam feridas profundas. Há pessoas que oram muitas vezes ao dia, 2, 3 vezes, mas ainda tentam controlar tudo e não deixam o Senhor ser o direcionador, não deixam o Senhor ser o homem principal da tua vida. Mas a cura, ela começa quando você entrega a tua vida para o Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda estão em dúvida de entregar a sua vida totalmente para o Senhor. Irmãos, se você ainda está nessa condição, depois dessa mensagem aqui, você não entender que Cristo é prioridade na sua vida, não há mais nada que possa ser feito. Porque tudo é dito diante da palavra do Senhor. É como ele disse aqui, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Então a cura, ela começa quando você entrega a sua vida. Ela não começa quando você entende tudo. Ela não começa quando você sente algo extraordinário. Ela não começa quando as circunstâncias mudam. Mas ela começa quando você se entrega. Então, eu sei, irmãos, que quando nós somos usados pelo Espírito Santo do Senhor, há uma guerra no céu. A Bíblia diz que há anjos voando na mesma direção. Imagina, até tem um louvor antigo, quem está aqui, né, que cresceu no Evangelho, cresceu ali buscando a palavra do Senhor desde o berço. A paz do Senhor, minha irmã Daiane, a Raquel, a paz do Senhor, a Rose, que Deus abençoe vocês.
eu creio que muitos de nós não vemos. Mas quando nós enfrentamos uma guerra espiritual muito grande, é normal que você se canse, é normal que você fique ali triste, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. Quando essa briga por aquilo que nós representamos, o Senhor nos traz somente o refrigério. Porque se nós olhássemos para a nossa carne, o que seria de nós? O que seria da nossa vida? O que seria de tudo aquilo que o Senhor tem feito? É como a irmã Alexandra está dizendo, há anjos voando em todo lugar. E eu creio, irmãos, mesmo sem ver, que nesse momento há anjos voando no mesmo lugar, subindo e descendo na mesma direção. É um corinho bem antigo, mas que me ganhou para Cristo. E eu me lembro desse louvor, desse corinho, há anos, quando eu tinha 14, 15 anos. E muitas vezes a entrega não é uma desistência, a entrega é uma confiança, a entrega não é uma fraqueza nossa, a entrega é a fé em estado puro que nós estamos. Mas eu quero que você caminhe comigo, dentro de uma ordem da palavra do Senhor, e que você entenda a entrega que sempre foi o caminho da cura. Estamos vivendo uma geração, irmãos, e eu venho repetindo isso, que mais conecta a história e ao mesmo tempo a mais ansiosa. Nunca tivemos tanta informação, mas nunca houve tanta confusão no nosso meio. Hoje, irmãos, era para nós estarmos juntos, unidos, e há mais confusão do que aproximação. Assim diz o Senhor. Nunca tivemos tudo isso que estamos tendo hoje, essa liberdade. Nunca tivemos tantos recursos para estudar a palavra de Deus, e mesmo assim nós não fazemos por onde. E o Senhor, Ele sempre nos alerta que nunca houve tantas pessoas esgotadas emocionalmente, até o ponto de desistir, até o ponto de largar tudo. Então vivemos pressionados sim, por tudo, por resultados, por comparações, cobranças, momentos de querer ser enxergado, ovacionado. Você muitas vezes está aqui com uma instabilidade financeira enorme, você não sabe o que fazer amanhã, tudo tem dado errado. Mas a Bíblia diz, e o Senhor disse aqui no começo, eu não me esqueci de você, eu não me esqueci daquilo que você é. Não precisa estar inseguro. Eu não sei qual a insegurança que você está vivendo. Então há muitas coisas que essa insegurança, ela nos traz muitas coisas que nos afastam muitas vezes. Daiane, há momentos que o Senhor precisa nos segurar pelas mãos. Mas Ele só vai segurar quando nós realmente estendermos nossas mãos ao Senhor. E falar, Senhor, eu confio totalmente no Senhor. Eu quero que o Senhor continue fazendo, mas que o Senhor me dê vida, que o Senhor continue me dando alegria, que o Senhor continue me fazendo sentir aquilo que eu senti quando eu tive um encontro contigo. Mesmo você sem entender quem era o Senhor, você sentiu muitas vezes ali o abraço do Senhor, no choro, na madrugada, no dia, se sensibilizou por aquilo que viu e aquilo que não viu, por aquilo que ouviu e aquilo que não ouviu. Assim diz o Senhor. Então o Senhor nessa noite, Ele pega pelas tuas mãos e conduz você, os seus familiares. Ele quer estruturar tudo, mas para isso Ele espera muito mais de uma entrega memorável diante do Senhor, sem cobrança, sem ser comparado com alguém, não pensando em resultado. Você não precisa mostrar o resultado para os homens, você precisa mostrar o resultado para o Senhor, que é Ele que te cobre, é Ele que diz o que você tem que fazer. Então não precisa ter uma insegurança, não precisa ter medo, só precisa confiar cada vez mais na presença do Senhor. Amém, minha irmã?
Fique com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Se não é uma resposta do Senhor para a tua vida, é uma direção que Ele tem te dado nesta noite para continuar. E Ele manda te dizer: continue marchando, marche, marche e marche. Voltando aqui o texto, irmãos, há pessoas que acordam já cansadas, dormem com a mente acelerada, oram, mas continuam tentando controlar tudo. Como eu disse, ela quer controlar a sua própria carreira, ela quer controlar o seu casamento, ela quer controlar seus filhos, ela quer controlar a sua imagem. Você tem que estar bem apresentado para as pessoas, ovacioná-la. Ela quer controlar o futuro que vai acontecer amanhã, ditar regras. E o Senhor manda te dizer: não controle regras, não controle o seu casamento, deixa que Deus controle, deixa que Deus faça, deixa que Deus te direcione. Porque o excesso de controle está adoecendo uma geração. E muitas vezes você pode estar adoecendo aquele que está próximo de você. E não é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. Ele quer te livrar dessa obsessão, desse controle. Porque a ansiedade não é apenas o excesso de preocupação, é o excesso de tentativa de domínio sobre o que não está em nossas mãos. Por isso o Espírito Santo, ele nos traz uma palavra tão simples e tão profunda. Quando eu disse aqui, a cura começa quando você se entrega ao Senhor. Porque você não vai começar aonde o cenário já está mudado. Você não vai começar quando as contas elas se resolvem na sua vida. Você não vai começar quando as pessoas melhoram com você. Mas começa quando o coração se rende. Então o Senhor, Ele está falando de rendição nessa noite. Vivemos dias que as pessoas querem uma solução, mas Deus trabalha em rendição profunda na tua alma. Enquanto insistimos em resolver tudo sozinho, carregamos peso. É o que eu disse aqui na quarta-feira. Existem pesos que só o Senhor para tirar. Às vezes você está aqui, você acorda, você tem um peso na sua alma. Você não consegue sair da situação que você está e na situação que você se colocou. Mas quando decidimos confiar plenamente no Senhor, Ele diz que você encontra descanso. Talvez hoje você esteja dessa forma, cansado, sobrecarregado, frustrado com alguma coisa, com uma palavra que você ouviu, lutando dentro de você uma luta em silêncio. Mas Deus não está pedindo algo de uma performance que você tenha. Ele está pedindo em você uma entrega total. Porque nos dias de hoje, mais do que nunca, Deus Ele quer trazer a cura para a tua vida. Porque essa cura ela não começa no milagre exterior. Ela começa na rendição sua, interiormente. Porque só Deus começa e vê o seu interior. E tudo vai começar quando você se entrega. Se você ainda não se entregou para o Senhor, se entregue. No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que ali Ele vai começar a nos ensinar como é se entregar. Eu tomei alguns exemplos bíblicos e aqueles que vocês mesmos conhecem. Abraão, ele foi dito uma promessa do altar e o seu altar. Isso está escrito em Gênesis 12, 21, que Deus prometia um filho para ele. O tempo passa, a promessa demora, mas existia uma promessa. E Deus não se esqueceu dele. Deus não se esqueceu de quem ele era. E quando vai passando o tempo, é normal que a ansiedade ela cresça. Mas aí é onde o Senhor te olha e fala assim: até quando você vai continuar sendo ansioso? Porque o tempo é meu. E Ele diz: um dia para mim vale 1000 anos. E 1000 anos vale um dia para o Senhor. Então Abraão, naquele episódio, ele tenta ajudar Deus. E aí é onde nasce Ismael. Porque aprender a entregar-nos não é algo natural.
para nós. Desde pequeno, você, não sei se você vai se recordar, mas eu creio que você vai se recordar com o que eu vou dizer. Desde pequeno, somos ensinados a conquistar, lutar, provar, resolver. E crescemos ouvindo: seja forte, não dependa de ninguém, resolva as coisas sozinho. E sem perceber, trazemos essa mentalidade para a vida espiritual. Queremos servir a Deus, mas controlando o que Deus faz. Queremos orar, mas decidindo o resultado que deve ser feito. Queremos confiar, mas com garantias. Mas o problema é que o controle excessivo cansa. E às vezes você está cansado, cansada, porque você tem tentado controlar o tempo. E o cansaço da alma é o preço de tentar ser o próprio sustento. Mas a palavra de Deus diz que entregar não é perder algo, é reconhecer limites, é entender que existe um Deus soberano e que nós não somos Ele. Mas a maior batalha, irmãos, não é contra as pessoas, não é contra as circunstâncias, é contra o nosso próprio desejo de se ter tudo sob domínio. Aprender a entregar é um processo. Primeiro, Deus nos mostra que não conseguimos sozinhos. Depois, Ele nos convida a confiar nele. Aí então descobrimos que descansar em Deus é mais poderoso do que lutar sem Ele. Aprenda isso. Aprenda isso, irmãos. A entrega que o Senhor fala nessa noite é quando você chega num nome chamado maturidade espiritual. Será que você tem sido maduro espiritualmente ao ponto de se entregar totalmente? E eu provo para você que é quando o coração diz: eu não entendo tudo, mas eu confio. Hoje não é sobre desistir dos sonhos, irmãos. É sobre colocá-los nas mãos certas. Porque a verdadeira cura começa quando deixamos de tentar controlar tudo e começamos a aprender a entregar algo para o Senhor. Mas para tudo isso existe um princípio. E qual é o princípio que você coloca nas mãos do Senhor nessa noite? E dentro desse princípio, o Senhor nos ensina que quando a promessa demora, o controle aparece. Sempre que tentamos produzir o que Deus prometeu, geramos ismais, né? Então, decisões precipitadas, escolhas movidas por medo, não vai resolver a tua vida, não vai resolver aquilo que você está passando. Em Gênesis 22, quando ele fala do altar, Deus pede Isaac. Mas Isaac era promessa. E dentro dessa promessa tinha um milagre, o sonho de Isaac. Mas Abraão, ele vai ali e entrega. Porque ele sabia que Deus deu, ele pode tirar. Ali ele começa uma dimensão de promessas na vida dele. Enquanto você segura, muita coisa dói. Quando você entrega, Deus intervém em algo na tua vida. Então, se você ainda não entregou, será que não seja isso que as coisas não tenham acontecido na tua vida? Porque você não se entregou totalmente, você tem omitido. Eu não falo mentindo, porque a mentira é do diabo, mas você tem omitido aquilo que poderia ser a intervenção de Deus na sua causa. Mas o Senhor, Ele nos ensina com esta palavra que a maior cura de Abraão naquele momento não foi ter um filho, foi aprender a confiar. E a mesma coisa Ele fez com Davi. Davi não ficou parado quando ele viu o tamanho de Golias. Ele enfrentou Golias. Mas antes ele declarou a batalha do Senhor. Se você falar para o Senhor: Senhor, essa batalha é sua, não é mais minha. Eu não tenho mais força, eu não sei mais para onde eu vou.
Ele está dizendo: a batalha é minha. Entrega tudo que você está passando, essa passividade que você está tendo, e comece a agir confiando. Mas a Bíblia diz que Davi, ele lutou, mas entregou o resultado. Será que você tem lutado adequadamente para entregar o resultado? É uma pergunta que eu faço para você nessa noite. Mas a profecia, os profetas, e eu creio que ainda existem profetas nesta terra, que vocês possam confiar. Mas muitas vezes nós procuramos profetas no lugar errado. E você tem sofrido por ter ouvido homens que têm brincado com a palavra do Senhor, têm feito barganha com a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho toda a autoridade do mundo para falar isso que eu estou falando. E eu não tenho medo de falar. Tem pessoas brincando demais com o Espírito Santo do Senhor. Tem pessoas achando que Deus é um boneco, que Deus, ele está ali pronto para te servir. E Ele não está pronto para te servir. Ele está pronto para te livrar, para fazer você caminhar e ser vitorioso. Existe uma diferença muito grande. Mas a Bíblia diz que ao longo da história, Deus sempre confrontou o controle humano que tem nos dias de hoje. O povo queria uma segurança visível. Deus queria a dependência. Toda vez que Israel confiava em alianças políticas, Israel sofria. Toda vez que se rendia a Deus, era o resultado da vitória. Mas mesmo sendo com o resultado, ele é restaurado. Quem era para morrer não morria, porque existia uma restauração. Mas a cura, na tua vida e na minha vida, por um dia nos entregarmos ao Senhor, dentro do mundo espiritual, poderia ter nos salvo, poderia ter salvo seus familiares. Ou pode, mas vai depender de você, não vai depender de mim. A entrega, eu tenho a certeza que quando você se entregar, tudo vai se salvar, tudo vai melhorar. E muitas vezes nós queremos a misericórdia dos homens, mas esquecemos que o misericordioso é o Senhor. Quando Jesus, ele estava ali no Getsêmani, ali no jardim havia uma solidão, havia uma angústia, o suor que pingou do Senhor em gotas de sangue foi algo que deixou uma marca. E muitas vezes você não tem sido marcado por nada, você tem se sentido esquecido. Mas você já parou para pensar que Jesus, naquele momento, ele orava para fazer algo ser diferente, porque ele sabia que ia para aquela cruz. E ele dizia para o Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É difícil fazer essa oração, irmãos. Imagine se o Senhor querer que você passe por um momento tão estreito na tua vida e você falar: Senhor, continue fazendo com que eu passe por isso que eu estou passando. É possível, porque os planos do Senhor nós não conhecemos. Às vezes Ele precisa fazer o vento rugir sobre a sua vida para você entender quem é Ele, para você entender que você precisa se prostrar mais diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que a cruz, ela não começou no Gólgota, ela começou na entrega. Imagine você ter a visão de onde você vai estar e você caminhar para aquele lugar que você viu e isso doeu na tua carne, e você fala para o Pai: afaste de mim esse cálice. É difícil. Então por isso que eu digo que a cruz, ela não começou no Gólgota, ela começou na entrega. Então antes de você carregar a cruz, como você diz que é hábil a carregar a cruz, Ele pede para você se entregue primeiro, para que você possa sentir o peso da cruz e possa carregá-la. Porque se você não entregar aquilo que é mais valioso, que é a sua alma, nada vai acontecer, nada vai ser diferente, nada vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Então se você acha que você se entregou, mas está pesando a cruz sobre você, primeiro você precisa se entregar. E você pode ter certeza que quando você se entregar verdadeiramente, a cruz não vai ser o peso, vai ser o peso da entrega.
Porque você vai entender quem é Cristo. Você vai entender quem é Ele. Existe uma diferença entre acreditar em Deus e se entregar totalmente a Ele. Às vezes você só tem acreditado, mas você não tem sido entregue a Ele. Muitas pessoas creem, muitas pessoas dizem: eu creio no Senhor. Mas na hora de se render de verdade, você pensa: Senhor, ainda não é o momento. Eu ainda preciso esperar. Eu ainda preciso fazer algo. Então não há uma entrega. Acreditar é reconhecer que Deus existe. É entregar e é se colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E é justamente nessa entrega que eu quero falar para você nessa noite. Que está a salvação da tua família, que está a salvação da tua alma. A história da humanidade que nós conhecemos todos os dias, ela não foi transformada por força, por poder político ou uma influência religiosa que você tem vivido. Ela foi sim transformada por um ato de rendição. E nessa noite o Senhor fala para você: se renda, meu filho. Se renda, porque eu tenho algo a mais do que você imagina. Se renda. E foi aí que foi transformada por um ato de rendição. A salvação, ela não começa com um milagre ao público, para todo mundo ver. Ela começou com uma decisão íntima. Então você que está aí, analise o teu coração nessa noite. Você se entregou de verdade ao Senhor? O Senhor me pede para que eu faça essa pergunta para ti nessa noite. Você se entregou de verdade para o Senhor? Porque só você vai poder dizer. Uma decisão de dizer: seja feita a tua vontade, é algo pesado, irmãos. Às vezes você tem dito isso para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas você já parou para pensar, se o Senhor tirar algo de você, será que você vai continuar falando que Ele faz a vontade dEle? E muitas vezes eu penso nisso, irmãos. Eu penso nessa possibilidade. Eu penso nessa situação que o Senhor nos mostra aqui nessa noite. E eu estou aqui para te orientar, para poder levar você a se curar, a se libertar desse pensamento, aonde você tem estado escravizado há anos, mesmo buscando a palavra do Senhor, mesmo estando na palavra do Senhor, mesmo lendo. Então o Senhor pede para você se render nessa noite. E eu não vou apelar muito, irmãos. A decisão é tua. Não é uma decisão que eu tenho que tomar. É uma decisão tua. E quando a palavra de Deus diz que a salvação não começou com um milagre público, ela começou dentro de uma intimidade. Todos aqueles que tocaram no Senhor ou gritaram ao Senhor começaram a ter uma intimidade com o Senhor. É tão bom, irmãos, quando nós temos uma intimidade com o Senhor, porque nós sabemos quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, porque existe uma intimidade. Às vezes você está aqui hoje, você esqueceu que é essa vida íntima do Senhor. E eu digo a você, a maior decisão que você deve dizer para o Senhor é falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas o Senhor, Ele fala de uma entrega que salva, como eu disse, não apenas emocionalmente. Eu não quero levar você a se emocionar. Eu quero levar você a uma entrega de verdade, em espírito e em verdade. Porque tudo é espiritual. É quando o coração deixa de lutar contra Deus e começa a confiar nele. Muitos querem o resultado da salvação. Muitos querem paz, querem vida eterna.
quer restauração, mas resistem ao caminho da salvação. Porque você não se rende, você não se entrega. Você não entrega. Mas o Senhor é Deus. E quando você deixar, e quando você entender que o resultado da salvação é quando você deixa de lutar contra Deus. Mas aqueles que resistem ao caminho da salvação, à rendição, têm pedido salva-se e não vou fazer mais. Você que tem que dizer isso ao Senhor: salva-me, Senhor, porque eu não vou fazer mais. E você vai dizer ao Senhor: eu quero depender mais do Senhor. Deus não quer que você prove uma força. Ele quer que você reconheça a fraqueza que você tem passado. Porque a entrega que salva é aquela que coloca o controle da vida nas mãos do único que pode realmente transformá-la. E toda transformação verdadeira, irmãos, ela começa quando alguém decide se render. Se todos fizessem o que a Serena está fazendo aqui hoje, salva-me, Senhor, você ia ver como isso ia trazer uma alegria grande para o Senhor. Já está. Mas a cura da humanidade, a nossa cura, foi quando nós dissemos para o Senhor: seja feita a tua vontade. Todos os dias eu tenho falado isso para o Senhor. E o Senhor tem falado: filho, eu tenho ouvido o que você tem me falado. Eu tenho ouvido aquilo que você tem feito. Eu tenho ouvido aquilo que você tem profetizado, porque sou eu que te entrego aquilo que está em oculto comigo. Irmãos, vocês pensam que é fácil você profetizar algo sobre a vida da pessoa e o Senhor te usar nesse intermédio e confiar? É só você deixar, irmã Ana Paula, e Ele vai te curar. Porque seja feita a vontade do Senhor. E você está no caminho. E nessa noite você está dizendo, do seu jeitinho, sofrendo. Ele está falando para você: descansa, filha. Descansa na minha palavra. Porque o amanhecer, tudo eu posso fazer. Quando você tem dito do seu jeitinho que você quer descansar nos braços do Senhor, mas você não tem se lançado nos braços do Senhor, você tem dado um jeitinho. Mas a Bíblia diz que quem entrega gera uma cura. A mulher do fluxo de sangue, como é de conhecimento de todos, ela tinha ali um sofrimento de 12 anos, irmãos. Imagine como essa mulher não era anêmica, como não era essa senhora sem força. Mas ela gastou tudo que era diante da sua força humana, e nada resolveu. E às vezes você tem sido essa mulher hemorrágica, você tem gastado todas as suas forças, mas nada tem resolvido. Ela tentou de tudo, e você tem tentado de tudo, antes de se render. Mas quando você decide se render como aquela mulher, naquele fluxo, naquele dia, oh Santo Deus de maravilhas. E quando ela conseguiu confiar, quando ela decidiu confiar totalmente no Senhor, aconteceu o milagre. Não foi apenas o toque físico, foi a entrega invisível, foi o ato. Aí Jesus diz para você nessa noite: filha, filho, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que ela foi curada no corpo, mas restaurada na sua identidade.
Ali nasce uma nova mulher. E eu acredito, vendo pelos olhos espirituais, que quando o Senhor toca naquele sangue e fecha, o Senhor, além de fechar, de estancar, Ele aplica uma dose de vitamina onde aquela mulher não tem incertezas, mas sim certezas do quem era Jesus, do que ela tinha feito, pela opção da sua entrega. E é como Ele diz nessa noite: filha, filho, a tua fé te salvou. E Ele te cura nessa noite. Ele te liberta na sua noite. Ele livra os seus nessa noite. Porque Ele cura. Porque a fé, ela é feita de entrega. É em movimento. Você precisa se movimentar. Você precisa fazer. Você precisa exercer. Porque só pedir ao Senhor não é um resultado. Mas a restauração após a queda é algo muito maior. A Bíblia diz que quando Pedro dá uma negação, ele nega a liderança que Deus deu para ele, mas mesmo assim ele promete ali uma fidelidade, mas ele nega Jesus em 3 vezes, como todo mundo conhece. Ele chora amargamente, mas após a ressurreição, Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E nessa noite Ele te pergunta, Ana Paula: tu me amas? Orianda lamanás, Ricanta labachurianda lamachurianda abas. Deus maravilhoso e soberano de Israel, hosanas e hosanas eu te dou nessa noite, Senhor, em agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não tenho palavras, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado. Ele te pergunta: tu me amas? Pensa nisso, e depois você converse com o Senhor. Então, a entrega, ela restaurou o chamado de Pedro. Mas Pedro lhe entrega a culpa. A Bíblia diz que em Atos 2 ele se torna líder. O fracasso não é mais o fim. Resistir é o que prolonga a dor. Por isso que há uma restauração após a queda. Todos nós em algum momento já caímos. Alguns caíram em decisões precipitadas, outros em palavras impensadas. Alguns caíram e têm caído moralmente, outros emocionalmente. Há quedas que você tem mostrado ao público. Há quedas silenciosas. Há quedas que por si só já dói. Mas o que muitas vezes machucou e continua machucando ainda mais é a culpa. É a culpa que você carrega. Que é a vergonha, o sentimento de fracasso, a sensação de não ser mais digno. O inimigo, ele tenta convencer que a queda é o fim. Ele tem falado isso para ti, irmão. Que depois do erro não há mais propósito. Que depois da falha não há mais chamado. Mas o Evangelho nos ensina algo poderoso nessa noite. Deus não termina a história por causa da sua queda, por causa das suas quedas. Ele restaura a história por meio da graça, do amor que Ele tem por você. A restauração começa quando paramos de fugir de algo, quando paramos de justificar algo ao Senhor, quando paramos de esconder o que nós somos e decidimos voltar para o Senhor, decidimos nos entregar para o Senhor. A queda pode nos quebrar, mas a rendição nos reconstrói. Deus, Ele quer reconstruir você e eu. Ele quer reconstruir a tua vida. Ele quer reconstruir aquilo que o Senhor fez na tua vida. Eu não sei o que você ainda está parado aí. Não sei o que faz você continuar parado com uma palavra dessa, irmãos. Não sei.
Eu mesmo com aquilo que vivo, eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu sinto que o Senhor fala comigo nessa palavra também. Mas eu entendo que há um processo. Não é o erro que define o futuro. É a resposta ao erro que você cometeu. Quando há arrependimento sincero, há um recomeço na tua vida. Quando há entrega verdadeira, há uma restauração real. Mas, quando Deus ele entra no cenário, Ele diz: eu sou a única palavra, a última palavra. Aquilo que um dia foi fracasso não é mais fracasso, é uma restauração para a tua alma, para a tua vida. Então você precisa entregar algo para o Senhor. A Bíblia diz que os apóstolos, eles entenderam algo poderoso. Não controlavam perseguições, não controlavam os governos, não controlavam as circunstâncias que eles estavam vivendo ali. Mas controlavam uma coisa: a decisão de confiar. Ninguém pode tirar isso de você, meu irmão, minha irmã. De confiar naquilo que você tem visto, de confiar naquilo que o Senhor tem te dado. Por isso Pedro escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A entrega virou um estilo de vida daqueles homens. E a entrega ela precisa se tornar um estilo de vida na tua vida. As pessoas precisam ver Cristo em você. A sua família precisa ver a mudança em você. Não é só chorar, não é só pedir misericórdia do Senhor, é confiar somente. E quando você entender que a sua entrega vai virar um estilo de vida na tua alma, você vai ver o quanto vai melhorar, o quanto vai se posicionar. E os tipos, de cura que o Senhor nos mostrou, que foi o momento da entrega, foi o momento que o Senhor entregou. Quando Ele traz a cura emocional, onde o perdão Ele entrega que muitas vezes você tem ali dentro do seu coração, ou alguns que estão próximos de você: eu quero vingança. Mas o Senhor manda te dizer: a vingança não é o melhor caminho. Se você está tentando se vingar de algo que foi feito, o Senhor me mostra isso aqui, irmãos. O Senhor manda te dizer: pare agora. Pare agora. Porque eu não me agrado desse pensamento horrendo, aonde você tem esquecido da minha justiça. Então é o momento de você parar. Assim diz o Senhor. Porque o Senhor quer curar a sua mente, Ele quer curar a sua emoção, para que você possa viver mais, curar os seus traumas, curar tudo. Mas para isso você precisa se entregar. E Ele diz: eu luto por você. Eu trago a paz para você. E eu quero movimentar essa paz em você nessa noite. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer nessa noite. Eu quero que essa paz esteja em você. Que essa paz, ela more em você. Que você amadureça espiritualmente. Que a cura comece dentro para fora. Que a entrega não seja um evento somente no dia de hoje, mas que perdure o amanhã, depois do amanhã, para sempre. Para sempre. Para sempre na tua vida. Mas que seja um estilo de vida na tua vida. A cruz é a prova. A cruz é a maior evidência de que Deus transforma a entrega em vitória nessa noite para você. Jesus entregou a sua vida por você. Ele recebeu o nome acima de todo nome. Mas Ele pede para você: entrega, entrega. Se entrega diante do meu altar. Eu quero fazer coisas grandes sobre você. Eu quero resgatar a tua família. Eu quero curar aquele enfermo. Eu quero curar aquele que está no vício. Eu quero curar, eu quero curar. Eu quero curar a solidão. Eu quero curar aquilo que é necessário ser curado. Oh, Santo Deus, eu quero curar. E aí o Senhor vai dizer para você: eu entrego a tua cura.
a libertação daqueles que precisam ser libertos, da opressão maligna, do espírito contrário. Eu quero te curar. Se você crê, minha irmã, Ele já curou seu filho. Eu creio que você terminando essa live, Ele já curou teu filho. Que aquele espírito que está nele saia agora em nome de Jesus. Mas não adianta só eu mentir, eu determinar. Você precisa determinar a entrega. Você precisa determinar aquilo que o Senhor tem te dado. Jesus, Ele entregou a sua vida por você. Ele recebeu o nome acima de todas as coisas. Mas Ele pede para você entrega em meu altar todo o controle, que eu possa governar a tua vida. E Ele vai entregar a cura. Ele vai entregar a cura. Ele já está entregando a cura para muitos. Ele está fazendo você não ter mais medo, porque Ele está trazendo paz para a sua vida. Você vai voltar a dormir em paz, como você nunca mais dormiu, porque Ele é o Deus do impossível. Deus te entrega um milagre nessa noite. E que esta palavra, ela possa ser uma palavra que venha segurar você pelas mãos, em ter um relacionamento com o Senhor, que uma mágoa seja arrancada da tua vida, que o medo que você vem sentindo seja arrancado da tua vida, um diagnóstico que você recebeu de uma doença seja anulado agora em nome de Jesus, um sonho que foi frustrado seja arrancado agora em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Hoje Deus está dizendo para você: filha, filho, me entrega o teu coração diante do meu altar, me entrega. Se você deseja começar a sua cura hoje, diga assim ao Senhor: Senhor, aí onde você está, eu me entrego. Eu entrego meu medo, eu entrego a minha dor, o meu controle, a minha ansiedade. Eu entrego, Senhor, em nome de Jesus. E a partir desse momento, algo começa a mudar na tua vida. Eu profetizo sobre você, eu profetizo sobre a sua família. Que a cura comece agora. Quando você começar a se entregar. Que a cruz seja a prova da sua entrega. Que a cruz seja a prova da sua entrega. De tudo aquilo que você tem feito, que você tem realizado. Porque estamos vivendo dias incertos, guerras, crises, instabilidade. E muitas vezes as pessoas querem prova de que Deus ainda está no controle. Se nem você sabe quem está no controle. Querem sinais visíveis, querem respostas imediatas, mas Deus já nos deu a maior prova de todos os tempos, que é a cruz. A cruz não foi um acidente, não foi um plano que deu errado, foi a maior demonstração de amor e entrega da história para o Senhor da tua vida. Quando tudo parecia uma derrota, era o começo da vitória, era o começo da sua vitória. Quando parecia um fracasso, a redenção estava escrita. Nos dias de hoje, em que tudo é descartável, às vezes alguém te descartou e você ficou sem rumo, aonde o relacionamento foi descartado, o compromisso, valores. Mas o Senhor diz: a cruz permanece como prova eterna de que eu não desisto de você, não desisto de ninguém. Ela prova que Deus vê a nossa dor. Deus conhece a nossa fraqueza. Deus estende e entende as nossas quedas. Deus não abandona o seu processo. A cruz prova que entrega não é perda, é transformação. Jesus, Ele entregou a sua vida. Ele venceu a morte. Ele entregou o controle de tudo.
Ele entregou o controle de tudo. Ele revelou o poder divino para você e para mim. Ele entregou o seu próprio corpo e nos entregou a salvação. Se a cruz foi capaz de transformar a morte em vida, também pode transformar a ansiedade em paz. A sua culpa sem restauração, medo sem fé, Ele pode restaurar. Ele pode restaurar. Eu creio. Ele fez isso comigo. A cruz é a prova de que Deus trabalha justamente quando tudo parece perdido. Hoje você pode estar aqui perdido, sem direção, sem rumo. Talvez hoje você não veja mudança no cenário que você está vivendo. Talvez as circunstâncias ainda estejam difíceis. Mas a cruz declara algo eterno. Deus ainda transforma em entrega em vitória. Guarda isso. Deus ainda transforma em entrega em vitória. E se Ele transformou um instrumento de morte no maior símbolo de esperança da humanidade, imagine nós que estamos aqui nesse culto, irmãos. Ele também pode transformar a sua dor em testemunho. A cruz é a prova, a entrega é o caminho, e a cura começa hoje. Assim diz o Senhor, e eu creio em o nome do Senhor, para todo sempre. Se você crê nessa palavra, receba ela e verás o que o Senhor fará deste momento para o amanhã. E que você possa contar aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele restaurou, aquilo que Ele entregou nessa noite. Porque Ele é Deus. Sem poder não há nada que possa existir, possa fazer. Então, se você crê, você receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu vou orar aqui, irmãos. Se você entendeu a mensagem aqui nessa noite e você quer realmente se entregar, você quer voltar para o Senhor e você quer aceitar o Senhor, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Mas quem precisa dar o primeiro passo, precisa estender as mãos, é você, meu irmão, minha irmã. E eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor disse aqui nessa noite. Porque Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que faz o que é preciso ser feito. Amém, irmã Raquel? Eu creio também, irmã. Em concordância com tudo aquilo que foi falado, eu estou contigo. Tenho orado por ti, tenho orado pela sua situação, tenho orado. Irmão, só o Senhor sabe como eu vim hoje para essa live, cansado. Irmãos, eu estou desde as 5 horas da manhã de pé. E quando o mundo espiritual ele colabora, irmãos, para tentar te derrubar, para tentar te desanimar, com palavra, com atitudes, o Senhor vem com refrigério e te dá certeza. E fala manso no teu coração. Você está no caminho. Você está no caminho. Não pare. Não pare. É essa palavra que eu tenho ouvido todos os dias, quando eu acordo, quando eu me deito. Você está no caminho. Eu te dou força. Eu te honro. Eu faço o ídolo do Senhor na tua vida. Dependa somente de mim. Continua se entregando a mim. Porque eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos onde você está. Coloque a mão no seu coração, onde você quiser, na parte do seu corpo. Se tem uma enfermidade aí, você está sentindo uma dor na alma, não sei, irmãos. Não sei o que você está passando. Irmãos, em todos os anos, eu vou confessar algo aqui para os irmãos. Eu nunca senti tanta rejeição por servir o Evangelho. De verdade, irmãos. Eu tenho que confessar a vocês, porque não é fácil. Não é fácil. Irmãos, tem momentos que o Senhor, Ele nos coloca numa situação tão desconfortável
que se eu pudesse ter tudo que vocês têm hoje, quando eu comecei o Evangelho, irmãos, eu acho que coisas maiores o Senhor teria feito na minha vida. Não que não tenha feito hoje, mas às vezes o Senhor me lembra de algumas ações que não pedi a direção, que não ouvi, que tomei por minhas ações. E eu sei, irmãos, que muitas vezes o ministério ele poderia estar muito além, mas eu fiz escolhas, e algumas escolhas eu não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje. E eu falo para vocês, irmãos, eu tenho o maior carinho do mundo quando o Senhor me mostra um novo discípulo, uma nova discípula. Eu tento ensinar tudo aquilo que o Senhor me ensinou sozinho, sem alguém sentar, sem me orientar, sem fazer. Mas Deus tem sido comigo, tem me dado força, tem me dado vigor, não como jovem, mas vigor na alma, porque os anos se avançam, o cansaço vai se batendo, mas eu sei que Jesus, ele é o meu Redentor, é o meu Redentor. Amém, meus irmãos? É aqui mais somente um desabafo da parte do Senhor. Continue orando por mim, continue orando pela minha vida, que eu continue tendo força para orientar pessoas, para Deus abençoar a minha família, abençoar a minha vida, abençoar meu filho. Olha, minha esposa entrou aqui, irmãos, tem a oportunidade aí de saudá-la com a paz do Senhor, Salvador. Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe, que Deus continue fazendo de você essa pessoa temente, uma pessoa com princípios. Que Deus continue te abençoando e que a nossa união ela continue maior a cada dia. É a minha esposa que está aqui, irmãos. Muitos queriam ouvir ela deixar aqui uma palavra aqui. Ela está dizendo aí para vocês. Muitos não a conhecem e ela está aqui nessa noite. Obrigado, viu? Eu sei que os dias são cansados, né? Muito trabalho, mas o Senhor é Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. É bênção do Senhor. É bênção do Senhor. Deus abençoe vocês, abençoe minha esposa, que você continue sendo abençoada. Eu te abençoe em nome de Jesus, que continue caminhando. Ainda temos muito para fazer. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, porque Deus é bom. Eu sinto a presença dele aqui, irmãos. Eu sinto a presença dele aqui. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso de Israel, eu sei que o Senhor tem me dado forças, oh Senhor, eu não tenho palavras para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito. Direcionamento, a intimidade com o Senhor, o ensinamento, os livramentos do Senhor. O Senhor é minha rocha bem presente todos os dias. Eu creio, Senhor, continuo crendo. Eu continuo sentindo a Tua presença, Senhor.
Oh, aleluia, Santo Deus de Israel. O Senhor é tremendo, Senhor. O Senhor é o Deus que tem me transformado todos os dias. Eu não tenho palavras, Senhor. Continue tocando em mim, continue me curando, continue me alicerçando, continue me ensinando, Senhor. Por tudo que o Senhor tem me ensinado todos esses anos. Ah, se não fosse o Senhor. Quando o Senhor tem falado comigo nas madrugadas, Senhor, eu sei que o céu, nesse momento, está baixinho, Senhor. Eu sinto aqui o abraço do Senhor. Eu sinto aqui o teu toque. Eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, mas o Senhor está aqui. O Senhor é Deus. Oh, aleluias. Aleluia, Senhor. Deixa o Espírito fluir, irmãos. O Espírito Santo do Senhor, ele flui. Ele está no nosso meio. Irmãos, essa palavra, eu acho que foi uma das maiores pregações que eu já fiz até hoje, irmãos. Porque o Senhor, ele fala comigo, ele fala contigo. Santo, santo és tu, Senhor. O Senhor é o único digno de adoração, o único digno de louvor. Oh, aleluias. Aleluia, Senhor. Um dia, irmãos, vocês vão sentir o que eu estou sentindo. Vocês vão ter essa certeza. É algo que é incontrolável. Orianda lamanas, rianda labashuricanta lamas, rianda lamas, lele shirianda labashuricanta lamas. Oh, Senhor, eu precisava disso, Senhor. O Senhor traz um renovo na minha alma. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluia, Senhor. Irmãos, vocês não têm noção que o Senhor me mostra aqui nessa noite, irmãos. É algo maravilhoso, é algo... eu não sei nem como dividir. De verdade. Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor. Primeiramente, Senhor, eu quero agradecer o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Eu não tenho palavras para agradecer, Senhor. Como todos foram tocados, meu Pai, nesses cultos de cura. Nesse penúltimo culto, Senhor. O Senhor fala comigo, o Senhor
restaura a minha alma. O Senhor restaura o meu chamado. O Senhor restaura o meu ministério, Senhor. Eu sinto, Senhor, o Senhor renovar minhas forças, Pai. Eu sinto o Senhor renovar aquilo que o Senhor tem me dado todos os dias. Da interpretação, da revelação, Senhor, da cura. Que as minhas mãos estejam aqui, Senhor, para curar, Senhor, aonde eu tocá-las. Oh, Santo de Israel, eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor. Use as minhas mãos, Senhor, como sempre usou, Senhor, para curar, para profetizar, para parar exércitos, ó Pai, que se levantam contra aqueles que estão perto de mim, Senhor. Oh, aleluia, Santo Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu agradeço por cada alma que está aqui. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa noite. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em o nome do Senhor. Pai, que o sopro do Teu Espírito vá de encontro a todos. A todos. Receba aí o sopro do Espírito, irmãos. Que você seja contagiado da mesma forma que eu estou sendo contagiado aqui nessa noite. Com a presença do Senhor. Em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Eu não tenho palavras, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. Nem tenho palavras, Senhor. Eu só quero continuar sentindo a Tua presença. Mais e mais, Senhor. Aleluias. Irmãos, a minha vontade é ir mais além. Mas eu tenho que ser obediente, irmãos. Oh, aleluias. Irmãos, vocês não têm noção. O sopro, o vento do Espírito que veio sobre mim, irmãos. Irmãos, eu não estou aqui sendo demagogo. Eu estou aqui passando aquilo que estou vivendo agora. Irmãos, eu senti essa mesma alegria. O Senhor me fez lembrar quando eu desci aquelas águas, aonde no meu batismo eu estava sozinho. Não tinha ninguém, somente Deus e o pastor que estava ali. E eu me lembro daquele momento, ele perguntou: cadê os seus familiares? Nós sozinhos, irmãos. E ele falou assim: eu sou a sua família a partir de agora. Não me esqueço disso. Nunca mais, irmãos. O mesmo sopro que teve sobre mim de alegria eu sinto nessa noite. Eu sinto nessa noite, irmãos. Se você ainda não entendeu, irmãos, o que o Senhor fez aqui nessa noite, eu acredito que vai demorar para acontecer novamente. Eu não sei, eu não entendo. Se eu fosse você, eu me lançava agora, eu me entregava agora para o Senhor. Porque hoje pode ser o último dia, irmãos. Pode ser o último momento. O Senhor pode voltar essa madrugada, o Senhor pode voltar a qualquer momento. Não perca a chance, meu irmão, minha irmã. Não perca essa chance. Porque Deus é com você. Não perca essa chance. Em o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Deixa eu me recompor aqui, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essas almas. Obrigado por tudo que está acontecendo aqui, Senhor. Eu não sou digno. Não sou digno. Não sou digno. Não sou digno. Eita glória. Mas vamos para frente, irmãos. Vamos para frente. Irmãos, quero agradecer aqui a cada um
Que este culto aqui nessa noite fique marcado na tua vida, fique marcado na minha vida, já está marcado. E eu quero agradecer por cada um que está aqui, por cada alma que eu tenho orado, que eu tenho alicerçado, ensinando, chamando ali, irmãos, muitas vezes junto, dando umas broncas aqui, outras ali, mas é por amor, para fazer você voltar, para você voltar a entender quem é o Senhor. Tá bom, meus irmãos? Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre mim e sobre a minha família. Sobre a minha família. E vocês são a minha família também.